Olá, estamos começando mais um Paraná Empreendedor. Hoje vamos tratar de um ano de gestão que a nova diretoria da Federação das Indústrias do Paraná está completando neste mês de outubro. Para falar sobre isso, o nosso convidado é o presidente da Federação das Indústrias, Edson Campagnolo. Um marco nesse primeiro ano de gestão foi a descentralização do sistema FIEP. Eu gostaria de começar falando a respeito disso com o presidente. Primeiramente, senhor, seja mais uma vez bem-vindo no programa. Pois é, passou rápido, né? Um ano já se foi, parece que foi ontem, mas realmente muito trabalho, muitos desafios. E fazendo jus ao primeiro presidente da federação, eleito em quase 70 anos, para ser preciso 68 anos da Federação das Indústrias, nós tivemos um olhar diferenciado para o interior, mas não esquecendo absolutamente da capital, que aqui é o centro nervoso do estado do Paraná, mas nós procuramos dar uma atenção diferenciada para o interior do estado. Como foi o planejamento dessa descentralização? Isso foi uma demanda das indústrias aqui no estado do Paraná? Qual foi o propósito desse projeto de descentralização? Bom, primeiro começou durante a campanha que a gente percebeu que os sindicatos e os industriais queriam que estivéssemos mais presentes, mais ativos no interior. Mas ele foi consolidado quando nós fizemos aquela caravana no planejamento, há quase um ano atrás, que ela aconteceu de novembro para dezembro, e que agora nós fizemos justamente esse balanço num período muito parecido, mas naquela oportunidade os sindicatos, as indústrias e os nossos colaboradores da casa deram as suas contribuições para que nós fizéssemos um planejamento compartilhado, que nós estivéssemos olhando a nossa casa como um todo. Muito bem. Nós vamos assistir agora uma reportagem produzida pela TV FIEP que mostra um pouco dessas ações já realizadas pelo estado do Paraná. Vamos acompanhar. Visitas a indústrias, inaugurações de unidades, homenagens a empresários, anúncios de investimentos. As ações para chegar a uma gestão descentralizada, promovidas pela diretoria que assumiu a FIEP um ano atrás, percorreram ao todo 21 municípios paranaenses. Um evento inédito na história da federação e que marcou o início da regionalização da gestão foi a Semana da Indústria, comemorada pela primeira vez fora da capital. Eventos comemorativos do Dia da Indústria, festejado todo o ano em Curitiba, foram realizados em várias cidades do estado. Na ocasião, o presidente e a comitiva de diretores aproveitaram para conhecer as indústrias do interior. Com essa descentralização, o empresário do interior percebe que ele é forte, que ele aprende a ter a noção da importância da indústria dele e da indústria regional no setor macro, que seria estadual ou federal. Outra iniciativa para levar as ações da FIEP ao interior do estado foi o gabinete itinerante, que passou uma semana na região sudoeste. No roteiro, mais visitas a empresas. Desta vez foi o município de Ampere, uma cidade que passou do perfil agrícola para o industrial, graças à ousadia de empreendedores que mudaram a realidade local. A gente escuta muito falar em recessão, mas o que nós aumentamos nossa produtividade, o mercado está absorvendo. O empresário que está no segmento, seja ele moveleiro ou outro segmento, ele precisa investir na questão da produtividade. Se ele não investir, aos poucos ele vai ficando fora do mercado. A região abriga cerca de 150 fábricas de imóveis e é o segundo polo moveleiro do estado. Só no município, que tem 18 mil habitantes, 4 mil deles trabalham em indústrias de imóveis. Pela primeira vez nós estamos recebendo o presidente da FIEP. Eu acredito assim que ele sabe melhor do que ninguém que a interiorização da industrialização do país passa hoje pelo interior. Além de regionalizar as ações do sistema FIEP, outro foco da nova gestão é a educação. No último ano foram inauguradas novas unidades de formação profissional, bibliotecas da indústria do conhecimento e anunciados investimentos em ampliações e na construção de centros de formação profissional e institutos tecnológicos. Em Capitão Leônidas Marques e em Capanema foram implantadas mais 2 unidades da indústria do conhecimento. Na passagem do gabinete itinerante por Francisco Beltrão, foi inaugurado o novo Centro de Formação Automotiva. Com esse centro, a gente vai tentar trazer os cursos de aperfeiçoamento aqui. Então a gente consegue atender a micro-região, que hoje o sindicato representa 25 municípios, e nós vamos tentar formar esses profissionais aqui na região. Então, presidente, nós vimos que o interior realmente tem aí um grande potencial
e demanda investimentos. Gostaria que o senhor falasse qual o valor que já foi investido nesse primeiro ano de gestão aqui da FIEP, qual é o planejamento futuro para novos investimentos, por exemplo. Perceba que estamos vendo imagens do sudoeste do Paraná, na cidade de Ampere. Poxa, uma cidade a 550 quilômetros da capital do estado. E o Paraná é assim, ele é maravilhoso. Em locais distantes como esse, nós temos indústrias como essa florescendo, onde só tinha praticamente a agricultura. Então, ao mesmo tempo assim que eles estão concorrendo, entre aspas, eles estão cooperando para que a sua cidade, para que a sua região esteja indo melhor. E quando elas estão precisando desse apoio, é aí que nós estamos dando o suporte para a indústria paranaense. Suporte esse através do SESI, com seus programas de saúde e segurança para o trabalhador, e suporte esse na capacitação, na formação da mão de obra. Essas empresas que nós visitamos nesse período ali, são empresas que são ativas clientes do sistema FIEP, porque elas percebem a segurança que elas podem ter quando elas necessitam desse suporte na capacitação, na formação da mão de obra. Nós temos muitos investimentos que foram colocados ao longo desse ano, mas para colocar um número macro, dá para dizer que ao longo dessa gestão dos 4 anos, um ano que passou e mais 3 pela frente, vai superar a ordem de 300 milhões de reais. Isso em investimentos. Vocês acabam de voltar da caravana do planejamento. O que é importante destacar também nesse contato com o empresariado, presidente? Olha, em um ano de gestão eu sou até suspeito para dar essa resposta. Mas eu voltei muito contente, feliz, porque a gente conseguiu transmitir nesse período de um ano que aquela nossa proposta de interiorizar, de ir ouvir. E quando nós fomos ouvir, agora nesse momento a gente foi ver as respostas. Como é que nós estávamos alcançando? Claro que nem Jesus Cristo agradou a todos, mas nós estamos nos esforçando para fazer o melhor. E muitas das questões que foram pontuadas, nós conseguimos dar a resposta. A FIEP é uma entidade que busca sempre defender os interesses da indústria e, por isso, tem uma forte atuação junto aos governos e também aos parlamentares. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem que mostra, que dá um bom exemplo a respeito dessa atuação política da FIEP. Nas últimas décadas, o setor industrial vem perdendo importância na economia brasileira. Em 1985, a indústria era responsável por 27% das riquezas produzidas no país. Em 2011, o índice foi de menos de 16%. A indústria sofre também com a forte concorrência de produtos importados. No ano passado, 1 em cada 5 produtos industriais consumidos no Brasil foram fabricados fora do país. Temos outros problemas, como a burocracia, o tempo necessário para calcular tributos no país é extremamente mais elevado que em outros países. Também temos a falta de incentivos a desenvolvimento industrial. Também nós temos pequena taxa de poupança no país comparado com os outros países, e a poupança é necessária para crescer mais rápido e desenvolver nossa indústria. Os fatores que prejudicam a indústria brasileira são os mesmos que geram a chamada desindustrialização. A atual diretoria da FIEP levou o assunto para empresários, deputados estaduais e para a presidente Dilma em Brasília. A ideia é engrossar o movimento para conseguir respostas mais rápidas e efetivas. Assembleia Legislativa, a nossa bancada pode chamar para cá uma audiência pública e identificar quais setores, porque a maioria dos tributos tem vínculo com o governo federal, são ações mais macro, mas o Estado pode ajudar sim. Eu acredito que no setor de energia elétrica, acredito para novas empresas estimular também com alguns incentivos. Outra bandeira que a FIEP defende na atual gestão é a reforma tributária. E a ferramenta que utiliza para isso é o movimento A Sombra do Imposto, lançado em 2010. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade de mudanças nos sistemas tributário e fiscal. Em julho deste ano foi publicada a terceira cartilha do movimento com o tema A Corrupção e seus efeitos sobre a carga tributária brasileira. A FIEP também atua na busca por parcerias, cooperações técnicas e convênios com os governos estadual e municipais. Entre os resultados deste trabalho estão as ações de educação profissionalizante cidadã, que passam a ser mais acessíveis para os alunos das redes públicas e comunidades carentes. Precisamos utilizar a infraestrutura que o Estado tem e aproveitar as entidades que conhecem e sabem
fazer esses cursos para que a gente propague a todos os paranaenses. Logística e infraestrutura também são assuntos prioritários nas ações da FIEP junto ao poder público. E essas ações são discutidas e colocadas em prática pelo Fórum Futuro 10, outra iniciativa que tem o apoio da federação. O grupo é formado por presidentes de instituições representativas de diversos setores do Estado. O ponto alto do nosso governo é justamente isso: diálogo, a união de esforços, agregarmos energia para defender os interesses do povo paranaense. Presidente, a FIEP está à frente de grandes movimentos aqui no Estado, acompanhando também grandes movimentos nacionais, como o movimento contra a desindustrialização, a sombra do imposto, o Projeto Sul competitivo. Gostaria que o senhor falasse a respeito da importância do envolvimento de uma entidade como a FIEP em todos esses movimentos, ora regionais e também nos principais movimentos nacionais em defesa da indústria. O governo federal, felizmente, tomou algumas medidas, como a redução da taxa de juros, como um dólar que está em um patamar razoável, que pelo menos favorece um pouco a exportação e inibe um pouquinho a importação. Mas ainda é algo que não dá para dizer que estamos num dólar ideal. O ideal seria na faixa de 2,25 a 2,30. Mas isso é uma variável e que depende, talvez, de uma política cambial e que o governo tem conseguido administrar com muita propriedade. Quando a presidente Dilma lançou esse movimento da competitividade, um plano de competitividade da indústria brasileira, nós percebemos um fôlego em algumas áreas, como o programa Minha Casa Minha Vida, que de certa forma não só beneficiou a construção civil, mas depois entra na cadeia produtiva, como a aquisição de eletrodomésticos, de imóveis, de equipamentos de veículos. Então, são movimentos assim que o sistema FIEP ou a FIEP procura fazer a defesa de interesses. Agora, nós temos gravíssimos problemas na questão da logística e infraestrutura, por exemplo. O Programa Sul Competitivo foi uma união das 3 federações do Sul, a FIEP, a Fiesc e a Fiergs, com o apoio da CNI. Nós contratamos um serviço de uma empresa para apresentar quais eram os gargalos, não só no Paraná, mas nos 3 estados do Sul. Foi a partir de uma primeira reunião tratando da questão do gás aqui nos estados do Sul, né? Exatamente. Tivemos aquela reunião do gás, que estamos praticamente num apagão do gás e que felizmente minimizou, mas ainda também não está resolvido. Foi dali que surgiu essa preocupação da logística dos outros modais. Se nós tivéssemos os outros modais mais integrados, o nosso estado do Paraná, a região sul e o Brasil, tinha uma outra realidade. Felizmente que novamente o governo federal percebe essa dificuldade e lançou recentemente aquele programa justamente de privatizações em alguns casos e também um programa de novas concessões, quer seja de rodovias, ferrovias, aeroportos e portos. Mas uma parceria muito importante, Gilberto, com a Assembleia Legislativa, um episódio que aconteceu logo no começo do meu mandato, nós precisávamos que o Senai fosse reconhecido como entidade de utilidade pública. Infelizmente, o presidente da Assembleia, Valdir Rossoni, numa ação muito rápida, muito ágil, ele colocou em apreciação, foi votado. Hoje o Senai é reconhecido como utilidade pública. Desde que o Senai foi fundado há 70 anos, que fez 70 anos nesse ano, mais de 50 milhões de pessoas foram capacitadas ou formadas. Tem até o nosso diretor do Senai, o Marco Seco, ele diz assim, que é difícil uma família brasileira que não tenha um senaiano. E realmente, na minha família eu tenho. Talvez na tua você também deva ter, aqueles que nos escutam, pode ser que também tenham. E que continuem acreditando no nosso Senai, ainda mais agora depois da aprovação dessa lei. Ok. E nós vamos acompanhar agora uma reportagem produzida pela TV FIEP que mostra um novo e interessante programa. Veja só. Com o objetivo de conscientizar empresários e trabalhadores do setor industrial sobre a importância de promover ações efetivas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, o SESI lançou o programa Cuide-se Mais. Além do apoio do Conselho Nacional do SESI, o programa tem parcerias públicas e privadas. A primeira cidade a receber o Cuide-se Mais foi Curitiba, com um grande evento que reuniu empresários, representantes de entidades e estudantes. Depois foi a vez de Londrina, Maringá e Imbituva. Os próximos municípios a receberem o programa serão Cascavel e Capanema. O programa é inédito no Brasil e tem a participação de Walter Casagrande, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol e comentarista esportivo. Na década de 90, Casagrande foi usuário de drogas e hoje é um exemplo de recuperação.
A importância é ter conhecimento do que acontece com o uso de drogas e saber e ter consciência dos riscos que você corre. Essa é uma maior prevenção. Que prevenir, você proibir as pessoas de usarem ou não, eu acho que é escolhas delas. Eu acho, mas elas sabendo o que pode acontecer na frente, eu acho que pode ter uma escolha melhor. Nas regiões Norte e Noroeste, o programa foi lançado em agosto. Em Londrina, Casagrande conversou com trabalhadores da empresa Tamarana Metais e alunos do Colégio SESI. Eu acho de fundamental importância levar as fábricas, levar as escolas e sensibilizar realmente, porque nós temos um risco muito grande e se não fizer um movimento como esse, utilizando uma pessoa de expressão conhecida, que possa fazer as pessoas compreenderem os riscos que eles correm, nós podemos pagar caro. Eu tenho dependentes químicos na família e você aprende muito com essas pessoas, porque elas são famosas, você acaba tirando o exemplo delas, entendeu? Em Maringá, o Cuide-se Mais foi apresentado também para funcionários da indústria de confecções Reco. Esse momento para a empresa é bom para que todo mundo tenha esse apoio, esse braço, essa mão da empresa, esse apoio da empresa. Esse testemunho que o Casagrande deu é muito importante, porque a gente vê que ele é uma pessoa pública, uma pessoa conhecida, que também ele passa por esses problemas e ele assume. Para empresários e representantes de sindicatos, o programa é uma ferramenta que vai ajudar bastante. Conscientizar é de suma importância para o setor, porque através da consciência nós podemos estar evitando todos os problemas que estão acarretando as empresas no dia de hoje. O trabalhador é um cidadão, ele tem filhos, ele tem família, e eu fico muito feliz, que o nosso sistema FIEP, junto com o SESI, tem esse programa dessa grandeza. Com esse exemplo aqui de um atleta de nível nacional, conhecido internacionalmente, o Casagrande, então isso tende a dar um reforço e agregar valores ao programa. O que a gente pode fazer, o que a gente deve é isso aí, prevenção e educação. Cuide-se Mais, programa excelente, bolado pela nossa federação e que todos os sindicatos estão encampando. Então, presidente, esse programa também vai ser lançado agora, no próximo mês, nas cidades de Cascavel e Capanema. Como o trabalhador da indústria, por exemplo, está recebendo esse tipo de programa? Porque a FIEP acabou decidindo erguer essa bandeira em defesa dos cuidados com a prevenção às drogas, ao uso das drogas, presidente. É verdade. Olha, era e continua sendo uma preocupação da sociedade em geral. Mas dentro do ambiente industrial, dá para dizer assim que está acima da média do que a gente percebe nos dados oficiais, causando inúmeros acidentes de trabalho, inúmeros problemas nas famílias, e nós percebemos que é necessário fazer algo mais. Então, embora o SESI já tivesse algumas ações voltadas a essa área, nós fizemos um trabalho, a nossa equipe técnica trabalhou muito bem, por sinal, quando convidou o ex-atleta da seleção brasileira, corintiano, e que comentarista da Globo, que é o Walter Casagrande. Essa pessoa, ela veio no momento certo, na hora certa, e por onde nós passamos. Interessante o envolvimento e como as pessoas estão preocupadas e comprometidas. Dá para dizer, fazendo um parênteses, que é uma ação de responsabilidade social que o sistema FIEP, SESI e SENAIEL estão dando para a sociedade. Porque elas não ficam somente dentro do âmbito industrial, elas também vão para fora, elas vão para as comunidades. Recentemente a gente, todo dia, é só abrir jornal e ver na televisão os inúmeros acidentes que acontecem de trânsito, matando pessoas, mutilando, separando casais, enfim, muitos problemas. Mas na indústria é muito grave. Os afastamentos de pessoas ligadas às drogas lícitas e ilícitas é muito elevado. Então, diante dessa preocupação, o programa foi lançado, percorremos praticamente todas as regiões do estado, só faltam agora oeste e sudoeste, aonde nós encerramos essa primeira fase, mas a demanda, Gilberto, para que o SESI esteja atendendo e atuando é muito forte. Então, acho que foi um bom movimento, na hora certa. Nós tivemos um juiz de direito, que é o Dr. Márcio Geron, que tinha um belíssimo trabalho no sudoeste do Paraná, nesse movimento, mas não é só ele. Muitos magistrados e muitas pessoas, ao longo desses meses que foi lançado o programa,
eles estão nos procurando para dar contribuições e querendo ajudar fazendo palestras em escolas, clubes de serviço, dentro do setor industrial, no comércio, enfim. Nós temos muitos parceiros e, felizmente, esse é um programa que já está tendo resultado dentro do Estado do Paraná e já está sendo, inclusive, pleiteado pelo SESI Nacional para que seja um modelo nacional também. E com relação ao Colégio SESI, quais são as ações para reforçar ainda mais a visibilidade desse colégio, um projeto que já está tão reconhecido por todo o Estado do Paraná? Ó, Gilberto, eu me encanto quando falo do Colégio SESI. E nas visitas que a gente faz no interior, faço questão de entrar nas salas de aula, de conversar com os alunos, de compartilhar com eles, de ver na comunidade a presença deles. Eu gostaria que o Colégio SESI não ficasse só dentro do âmbito do SESI. Ele tinha que ser um modelo que o governo do Estado tinha que pegar esse movimento, porque ele é um modelo diferenciado de levar o ensino para o jovem. Está muito claro que esse é o principal pilar da nossa gestão, que é a educação. Isso voltado na capacitação, isso é uma competência do Senai, mas mais do que isso, o Senai hoje tem um suporte na inovação e na tecnologia. Então não fica somente naquele quadrado dentro da capacitação na formação profissional. Claro que isso continua sendo um viés forte do Senai e do sistema FIEP. Mas nós temos o SESI com o Colégio SESI. São 13 mil alunos em todo o Paraná. Nós vamos perceber a diferença, Gilberto, daqui a uns anos, quando esses jovens que estão saindo do ensino médio, que eles estão indo para a indústria, e a indústria oferece muitas oportunidades. Não quer dizer que uma pessoa, um jovem que vai trabalhar no chão da fábrica, ele vai ficar eternamente naquele lugar. Não, as oportunidades que florescem dentro do setor industrial fazem que pessoas como essa, elas galguem outros objetivos, que ela consiga fazer um curso de tecnólogo, por exemplo, por que não fazer uma graduação, pós-graduação, MBA e por aí vai. Quer dizer, são muitas oportunidades. No mundo globalizado como a gente vive nesse período, as oportunidades que estão acontecendo aqui no Paraná, no Brasil, no mundo, depende da pessoa, de buscar um pouco mais para ela. E o sistema FIEP está conseguindo fazer isso com muita propriedade. Só falar a respeito das pessoas, é claro que existe também uma grande demanda para a formação, para a capacitação dessas pessoas, especialmente no interior, para tirar o jovem trabalhador, o estudante daquela realidade agrícola para uma realidade industrial que é um pouco diferente e os programas são necessários. Gostaria que o senhor falasse, por exemplo, a respeito da importância do Pronatec nesse sentido. Então, quando você comenta dessas pessoas que estão saindo justamente do campo e vendo as oportunidades que tem em outras áreas, como no comércio, serviço, mas especialmente na indústria, dá para citar um exemplo do que está acontecendo e vai acontecer no setor suco-alcooleiro, suco-energético. É um local hoje que tem muita mão de obra no campo, derrubando literalmente a cana. Esse pessoal, com as novas tecnologias e com as máquinas, com a mecanização, o mercado de trabalho nessa área praticamente vai se extinguir. Então cria-se um caos social. Mas nós estamos presentes justamente nesses locais, dando a oportunidade que essas pessoas que estavam literalmente naquele espaço de trabalho, buscando outras alternativas. E aí a capacitação da mão de obra é muito importante. Nesse momento, o Pronatec, que é um programa do governo federal, onde os S's, não só o nosso Senai, como o SESC, como o Senar, também são atores na formação da mão de obra, mas que no primeiro ano do Pronatec, 85% ficou com o setor industrial. Isso foi um belíssimo trabalho que os nossos técnicos, que o nosso pessoal conseguiu fazer, levando a oportunidade para as pessoas que o setor industrial oferece. Então o Pronatec, ele é um programa de ensino gratuito, em parceria com o governo do Estado, onde muitas pessoas de qualquer idade, elas podem estar sendo capacitadas e percebendo a oportunidade que tem no mercado de trabalho no setor industrial. Bom, presidente, temos mais 3 anos pela frente. Gostaria que o senhor falasse a respeito das suas expectativas, o que o senhor espera aí com a sua diretoria desenvolver para esses próximos 3 anos, com base no conhecimento que a diretoria da FIEP já conseguiu adquirir a respeito das demandas, das necessidades da indústria, de todas essas expectativas desse primeiro ano de gestão, por favor. Um ano se passou, restam 3, mas eu acho que a gente adquiriu uma musculatura ideal para continuar nesse mesmo movimento. As pessoas muitas vezes compartilham comigo e com a equipe, assim, poxa, mas como é que consegue dar esse ritmo? Realmente,
Não dá nem para dizer que é das 8 à meia-noite, algumas vezes passa, ele vai à frente. Mas o nosso compromisso era justamente esse, de fazer uma dedicação exclusiva. Então eu até, felizmente que na minha empresa eu tenho uma boa equipe, e essa acho que sempre foi uma coisa que eu considero um lado muito bom, que eu sempre soube desenvolver equipes. E na minha empresa eu consegui deixar algumas pessoas me substituindo na minha ausência. Então eu estou conseguindo dar esse tempo aqui à frente da Federação das Indústrias nesse 1 ano. É uma dedicação exclusiva. Eu agradeço aqui a minha família que acompanhou, que esteve junto comigo. Eu agradeço a cada membro da diretoria que esteve junto. E esse nosso mote de gestão, que é a aliança que gera resultado, realmente é algo que foi uma união. Os colaboradores da casa, junto com o sindicato, junto com o setor industrial, estão fazendo que a gente faça algo diferente. Agora, claro, a responsabilidade ela aumenta. O que a gente não pode esquecer é que a FIEP tem 68 anos de casa. O presidente ele é um passageiro nesse período aqui, né? Mas a casa continua, a sua dinâmica ela continua. E é com esse mesmo estilo que a gente pretende conduzir até o final. Estamos saindo de um pleito eleitoral nos municípios. Então, os nossos 399 municípios, temos mais de 50% deles com novos prefeitos. Nós pretendemos, logo no início da gestão, estar fazendo uma aproximação com esses lugares, com essas regiões, onde muitas vezes o sistema FIEP não está tão presente. A gente quer estreitar um pouco mais essa relação para perceber a grande oportunidade que é, em pequenos municípios, em pequenas regiões e nas grandes também, o setor industrial crescendo cada vez melhor. Porque onde tem uma indústria, tem geração de emprego, tem geração de riqueza, tem pessoas que estão consumindo no mercado local. E essa dinâmica de economia é que a gente pretende implementar nesses próximos 3 anos que ainda nos restam, Gilberto. Deu para notar que foi um ano de muitas histórias, né, presidente? O programa está chegando no final. Gostaria que o senhor tem mais algo a destacar a respeito desse primeiro ano? O que quer colocar aqui para o público? Olha, eu até me emociono nesse finalzinho de programa, dizer que se a gente chegou até aqui foi porque muitas pessoas nos ajudaram, souberam nos conduzir, mas agradecimento especial à minha família e um agradecimento especial a Deus, porque não é muito fácil não, sabe, Gilberto? No dia a dia é uma carga muito forte, é muito intenso, mas se a gente tiver a saúde e a proteção do Senhor sobre nós, a gente vai conseguir levar à frente. E esperamos aí que nos próximos anos a gente tenha um resultado tão bom como a gente teve nesse 1 ano que praticamente fizemos um balanço nesse momento. Eu quero agradecer também a você, né, Gilberto? Ok, mais uma vez obrigado pela sua atenção aqui, a sua companhia. Muito obrigado. Quero agradecer também a sua companhia, ligado em mais um Paraná Empreendedor. Até a nossa próxima edição. Até mais.